Boa noite, Lu. Esperar um pouquinho. Me diz aí, tá tudo certo com o som? Tá tudo ok? Tá me ouvindo bem? Vamos lá, boa noite, boa noite. Essa noite aqui de domingo. Vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Thalita Moura. Eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica, sou coach de carreira, trabalho como coach de carreira atualmente. E eu tô fazendo aqui uma série de 14 lives. Essa aqui é a live de número 11, onde eu tô falando com você que é coordenador, que é supervisor, que é gerente, que assumiu aí uma posição de liderança, né? E aí já é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Novamente, eu falo isso acho que em quase todas as lives, se não em todas as lives, para que você tenha essa consciência de que sim, você está num cargo de liderança, né? A liderança não é só aquela liderança lá mais alta, né, da empresa. Se você tem um trainee, se você tem um estagiário, se você é responsável por alguém, por orientar alguém, você precisa entender que você já exerce essa posição de liderança, tá bom? Então essa live aqui é para você, essa série de lives ela é para você, tá? E hoje o tema da nossa live é: você conhece e pratica o melhor estilo de liderança? Né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 6 estilos de liderança diferentes, tá? Baseado num dos artigos daquele livrinho do Daniel Goleman, né? O verdinho. Eu tô sem ele aqui agora, então eu não consigo te mostrar, mas o título do livro é Liderança, a Inteligência Emocional. Deixa eu ver aqui para você. A inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Estou usando ele aqui para apoiar meu celular, inclusive. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Então, hoje a gente vai conversar sobre 6 diferentes estilos de liderança que ele coloca aí num dos capítulos desse livro, tá? E aqui você vai ver, eu vou te mostrando, né, ao longo desse caminho, ao longo dessa live, que alguns desses estilos eles estão diretamente relacionados. A gente consegue fazer uma relação direta ali entre determinados estilos desse e os perfis de comportamento, tá? Então, assim, existem várias classificações aí sobre estilo de liderança. O nosso objetivo aqui, né, o meu objetivo aqui com você não é de forma nenhuma te dizer que são esses 6 os tipos de liderança. Não, são 6 modelos, são 6 estilos que ele nomeou. Na verdade, foi uma pesquisa de uma consultoria americana que nomeou esses 6 estilos e serve aqui para a gente refletir, né, para você entender qual estilo se adequa melhor a qual situação. E aí eu já começo a te responder aqui, né, que não existe um estilo melhor de liderança, né, no conceito dessa live aqui, né. É claro que se a gente falar de um estilo de autoritário, né, no sentido ruim da palavra, esse é um estilo ruim de liderança, né, aquele cara que é grosso, que grita, que lidera com um chicote na mão, aquele líder que não é líder, né? É o chefe. Aquele chefe que é mal educado, que não passa longe de demonstrar confiança na equipe. Esse é um estilo ruim, né? Mas aí no conceito mais abrangente não é nem liderança, né? É chefia, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre esses estilos para que você entenda como eles são. Entenda que foi uma pesquisa, já é um pouco antiga até, por volta dos anos 2000, que foi feito esse artigo, mas você vai ver que isso aqui é muito atual ainda
e que se aplica muito, né, no ambiente corporativo que a gente tem hoje em dia, não perde em nada por ter aí já quase 20 anos, tá, dessa pesquisa. Então vamos lá. Primeiro estilo, ele chama no livro de estilo autoritário, mas ele chama lá autoritário ou visionário. E aí nesse caso, o visionário ele fica bem melhor, tá? É um estilo que está muito relacionado ao perfil de comportamento executor. Se você não assistiu a segunda live, onde eu falei sobre os perfis de comportamento, eu vou te explicar rapidamente. O executor, né, independente dele ser líder ou não, uma pessoa que tem o perfil executor forte, ela realmente tem essa característica de ser visionária. Tá? Ela enxerga mais na frente. É uma das características, um dos benefícios, um dos pontos fortes desse perfil executor. Então, ele enxerga lá na frente. Tá? E por isso que esse perfil, esse estilo de liderança, ele é chamado de visionário. Tá bom? Então, o que esse cara é? Como você já sabe, né? Eu tenho aqui a minha colinha para não esquecer de falar nada para você. Então, o que esse cara é? Né? Esse estilo, ele é mais, como eu falei, ele é mais comum aos executores e talvez seja um dos perfis, aí, um dos estilos de liderança mais comuns que se tem, né? Porque é aquele cara que bota a equipe para trabalhar, que quer bater meta, é esse tipo de líder, tá? Então, o que ele tem? Ele tem um entusiasmo e um entusiasmo muito vibrante e uma visão clara. Então, ele consegue enxergar lá na frente, ele consegue conectar com muito mais facilidade aquilo que a equipe dele está fazendo, aquele projeto pelo qual ele é responsável, com a estratégia da empresa, né? A gente falou sobre isso numas lives para trás, a importância de você conseguir tanto conhecer a estratégia da tua empresa, a cultura da tua empresa, quanto você conseguir conectar o trabalho da tua equipe com essa estratégia de mais longo prazo, aquilo que vocês estão fazendo hoje com essa estratégia de mais longo prazo. Então, esse estilo visionário, ele consegue fazer isso, porque ele tem uma facilidade maior de enxergar a situação estratégica ali da empresa, de enxergar a visão, de entender como que aquilo que ele está fazendo hoje vai refletir lá na frente e qual o impacto que isso gera, tá? E aí ele consegue fazer com que as pessoas entendam isso também, com que a equipe dele entenda como que o trabalho de cada um se encaixa na visão maior da empresa, na forma como a empresa quer ser vista, né? Que é a visão da empresa, aquilo que ela quer, a forma como ela quer ser lembrada por seus clientes, como ela quer ser vista no mundo ali, no mercado, é a visão da empresa. Então, ele consegue conectar. Então, isso é muito bom, porque assim, quanto mais você traz essa visão para a tua equipe, mais eles conseguem, mais motivados eles trabalham, porque eles conseguem ver o efeito do trabalho deles lá na frente, eles conseguem ver que o trabalho deles importa, né? Não só para o cliente, mas também para a empresa, tá? O que ele tem mais? Ele maximiza o compromisso com as metas e com essa estratégia. Então, o negócio dele é meta, tá? Esse cara, por isso ele tem muita relação com os executores, ele é muito focado em meta. Então, ele quer ir lá e bater meta, ele quer ir lá, ele é muito focado em resultado, ele quer ir e fazer realmente, realizar e acontecer, tá? Esse estilo visionário. E uma outra coisa que ele tem muito boa é que ele diz aonde a equipe tem que chegar, mas ele dá liberdade e autonomia para que a equipe trabalhe no como. Ele está ali junto, ele orienta, mas ele dá liberdade para que a equipe dele trabalhe no como. Olha, vocês têm que chegar até aqui. Como vocês vão chegar, fica a critério de vocês. Ele dá todo o apoio, né? Não é largar, mas ele dá o apoio, orienta, só que ele permite essa liberdade e a sua autonomia para que os colaboradores da equipe dele escolham qual é a melhor forma para cada um de chegar até aquilo ali, tá bom? Então esse aqui é o estilo que ele chama no livro, eu falei, autoritário, ou a melhor palavra aqui seria realmente o visionário, tá? E quando que ele funciona muito bem?
Em quase todas as situações ele funciona muito bem, tá? Por isso é um estilo que você vai ver com mais facilidade hoje em dia nas empresas, tá? E ele não funciona muito bem, ou ele pode não funcionar muito bem, se você tiver pessoas muito mais experientes do que você na equipe. Então, o que eu vejo muito acontecer, né, e que é um desafio muito grande, é quando, por exemplo, o engenheiro, né, ele assume um cargo de coordenação ou de supervisão muito novo. Isso muitas vezes acontece, e sem preparação, né? E aí, o que acontece? Ele chega lá e aí ele tem pessoas, às vezes, na equipe dele com o dobro de idade dele. Só que é ele que está liderando a equipe. Então isso é um baita de um desafio. Muitas pessoas acabam ficando perdidas aí, passam maus bocados, né, nessa situação. E aí, esse estilo visionário, ele pode trazer dificuldades nessa situação. Por quê? Os caras lá, eles são muito mais experientes do que você, tecnicamente falando, tá? Então, não se esqueça que se você foi promovido, você mereceu ser promovido, tá? Então, nunca se diminua, respeitando a experiência de quem já tá lá. Mas aí, se você chega num ritmo muito de cobrança, que é o ritmo do visionário, muito de realização, de vamos bater meta, de não sei o que, esses caras eles podem te repelir de alguma forma, eles podem criar uma defesa ali contra você e não engajar tão bem, tá? Então, existem outros estilos que a gente vai ver mais na frente, particularmente um outro estilo que ele cabe melhor nessa situação onde você tenha várias pessoas ou algumas pessoas com bem mais velhos que você, né? Com uma experiência muito mais avançada do que a sua, tá? Então esse aqui é o estilo visionário, tá? Vamos para o segundo estilo. O segundo estilo é o estilo que ele chama de coaching. É o estilo coaching. E aí tem tudo a ver com coaching, né? O que ele faz? Ele ajuda os colaboradores a identificarem as suas forças e as suas fraquezas. E ele trabalha com eles, junto com eles, em cima disso. Então, ele promove ali o autoconhecimento das pessoas, ele promove, valoriza, né, as forças de cada um, pontua junto com as pessoas, ajuda elas a identificarem quais são as fraquezas delas e melhorarem. Outra coisa que ele faz muito, ele dá atenção às aspirações de carreira de cada um dos colaboradores, de cada uma das pessoas que estão na equipe. Então, esse cara com estilo coaching, ele é o cara que mais está preocupado com a carreira das pessoas que estão na sua equipe. Ele quer, para ele é mais importante que ele seja, por exemplo, bem visto para a equipe dele do que para o chefe dele, por exemplo. Se ele tiver que escolher, ele vai preferir ser bem visto pela equipe dele em relação ao chefe, tá? Então ele é o mais preocupado ali em desenvolver a carreira e trabalhar junto com essas pessoas para que eles desenvolvam a carreira deles, tá? Ele incentiva a criação de metas e ajuda a traçar um plano para cumprir essas metas. Então é coaching puro. Seu estilo, né, Lu? Coaching, né, Lu? Estilo coaching, isso aí. Ele dá muito feedback o tempo todo, feedback abundante. E ele sabe delegar. Ele é mestre em delegar, ele se destaca por delegar. Por quê? Ele conhece muito bem os funcionários dele. Ele conhece, né, os colaboradores, né? Ele conhece as forças e as fraquezas de cada um. Então, ele sabe ali onde cada um é melhor. Qual é a melhor tarefa, qual é a melhor atribuição para cada um. E daí, o que é muito importante para o estilo coaching aqui, né, para todos. Mas nessa questão, o que é tão importante é você conhecer o perfil de comportamento de cada uma das pessoas da tua equipe.
né? Eu falei bastante sobre isso na live de perfil de comportamento, porque aí já te dá uma baita de uma indicação dos talentos ali naturais de cada um, ou do que cada um tem de melhor, do que cada um tem de força e do que você precisa ter atenção com cada um deles, tá? O que mais que ele faz? Ele funciona. Então é isso que ele faz, tá? Ele trabalha em relação a identificar as forças, as fraquezas, as metas, e ele trabalha junto, bem junto mesmo, construindo a carreira das pessoas da equipe dele junto com essas pessoas, tá? Por isso que é chamado de estilo coaching, tá? Boa noite, Newton, seja bem-vindo aqui. Então, aonde que ele funciona muito bem, né? Apesar de ser um estilo muito bacana, que eu particularmente adoro também, igual a Lu, às vezes ele tem situações onde ele também não vai se aplicar muito bem, tá? Então, aonde que ele se aplica muito bem? Quando os funcionários desejam se desenvolver, tá? Que é a mesma coisa do coaching, por exemplo. Quando que um cliente, né? Quando que uma pessoa que me procura, por exemplo, Thalita, eu estou precisando de ajuda. Vamos supor aqui, Thalita, eu não estou conseguindo lidar com a minha equipe. Eu até assisti as suas lives, mas eu não estou conseguindo lidar. Eu estou precisando de ajuda. Eu tenho tentado, não tenho conseguido e me procura. Tudo bem, eu vou entender se essa pessoa é um cliente de coaching se ele realmente estiver disposto à mudança. É uma das principais características, tá? A pessoa tem que estar disposta à mudança. Porque o coaching, muitas vezes, ele é difícil. Para quem está passando pelo programa, né, como cliente. O coaching não é gostosinho, como a gente fala. Ele é para mexer com você mesmo e te fazer alcançar o que você quer. Então, para você alcançar o que você quer, você tem que romper as suas barreiras. Então, esse estilo de liderança de coaching, ele funciona de uma forma parecida. Porque ele só vai funcionar quando os colaboradores, a tua equipe, ela quiser se desenvolver. E ele não vai funcionar quando a equipe não tiver a fim de mudança. Entende? Então, por exemplo, se a tua equipe demonstra vontade de mudar, ou alguém na tua equipe demonstra que, de alguma forma, já se conhece alguma coisa a respeito de si mesmo, identifica em algum ponto que precisa melhorar e quer fazer essa mudança, o estilo coaching cai muito bem. Agora, se não existe ou não existe o conhecimento a respeito, né, de algum ponto de melhoria, ou a pessoa não está afim de melhorar, esquece o estilo coaching e vai, por exemplo, para um estilo visionário e meta, faz isso aqui, vamos realizar, vamos trabalhar, que é aquele estilo que puxa mais pelas pessoas e não é tão reflexivo como o estilo coaching, tá bom? Vai me dando um ok aí, quem tá ao vivo aqui pra mim, pra ver se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se tá tudo ok, tá? Por favor. E vamos aqui pro terceiro estilo. O estilo que ele chama de afiliativo. O afiliativo, ele tá muito relacionado também com outro perfil de comportamento, né? Você vê que o estilo coaching, ele não está diretamente relacionado a nenhum perfil de comportamento, tá? Mas o visionário está muito ligado aos executores e o afiliativo, ele está muito relacionado aos comunicadores, que é o cara que o quê? Que valoriza as pessoas, que valoriza as conexões, que preza por um ambiente leve, descontraído. Ele dá muito feedback positivo, ele desenvolve muito bem a sensação de pertencimento, né? As pessoas da equipe, elas se sentem verdadeiramente parte daquilo ali, né? Ele gerencia desenvolvendo fortes vínculos emocionais. Então, assim, é muito ligado na conexão, na emoção com as pessoas da equipe, tá? Então ele é bem relacionado ao estilo de comportamento dos comunicadores, tá? E ele dá muita flexibilidade aos membros da equipe, muita liberdade, né? Ele preza muito por essa liberdade, pela flexibilidade,
veja, é um pouco diferente aqui do visionário, né? O visionário, ele diz assim, olha, eu quero que vocês cheguem aqui. Como vocês vão chegar, dá o jeito de vocês aí, mas eu quero que vocês cheguem aqui, né? Então ele dá autonomia. Mas o afiliativo, ele dá uma questão mais de uma flexibilidade. Ele pode flexibilizar até o que vai ser alcançado, tá? Dependendo, né, lógico, tem que atender às metas da empresa, mas ele dá muita flexibilidade, muita liberdade. E aí, quando que ele funciona muito bem? Quando você deseja, por exemplo, elevar a moral da tua equipe, né? Aquela equipe, por exemplo, vamos imaginar que acabou de... deixa eu só comentar aqui, a Lu falando, acabei de saber que mistura o segundo com esse. É o coaching com afiliativo, né, Lu? Então, vamos imaginar aqui que na equipe, você acabou de assumir a tua equipe e essa equipe foi muito maltratada, por exemplo, por um chefe anterior, né? Por um coordenador, um gerente anterior, que era daquele tipo tóxico, né? Então, a galera tá muito maltratada, né? Tá muito desconfiada. Então, um estilo que cabe muito bem nessa situação é esse estilo afiliativo, né? De você criar um vínculo forte ali com as pessoas, elevar a moral daquelas pessoas, mostrar que você se importa, que você tá ali do lado deles, dá liberdade para eles que eles não tinham antes. Então é uma situação, um exemplo de situação onde esse estilo afiliativo ele cabe muito bem, tá? Só que ele não pode ser usado sozinho, tá? Não por muito tempo, pelo menos. E aí o que acontece? Por quê, né? Se você usar só esse perfil afiliativo por muito tempo, né? As coisas podem começar a fugir do teu controle, né? Porque você pode cair naquela armadilha de ser bonzinho demais, né? De não colocar limite. Porque, por exemplo, o estilo de feedback aqui do afiliativo é um feedback positivo. Então, é muito feedback positivo. E aí tem hora, né? Igual filho, que a gente tem que corrigir. Que a gente tem que dar um feedback negativo, que você vai ter que dizer, olha, fulano, desse jeito aqui não dá, que você vai ter que impor limites. E aí você tem que trazer um outro estilo, que pode ser o visionário, por exemplo, junto com o afiliativo, tá? Para que que as coisas não fiquem soltas demais também, senão vira bagunça, tá bom? Só um instantinho, por favor. E aí o que acontece? Esse é o estilo afiliativo, tá bom? Então, quando que você usa? Quando você quiser elevar a moral da tua equipe, por exemplo, no caso dela ter sido muito maltratada aí por um líder anterior, e não use sozinho, tá? Não use sozinho, principalmente por muito tempo. Tá? Associe algum dos outros estilos, especialmente o visionário, que ele vem complementar bem essa questão do afiliativo, tá? O quarto estilo é o democrático. O democrático, ele é geralmente aquele líder, aquele coordenador, gerente, que é planejador, né? Um outro estilo lá, é o terceiro perfil de comportamento. Ele está muito relacionado com o democrático, que é o quê? É o cara que busca escutar muito a equipe, então ele ouve muito todo mundo, ele pede muito a contribuição de todos aqueles que estão ali com ele quer ouvir, ele quer saber a opinião de todo mundo, ele coloca muito as coisas para a equipe. Então, olha, ele desenvolve a confiança, o respeito e o compromisso, fazendo com que as pessoas da equipe proponham ideias, né? A gente falou muito sobre isso na live passada e com certeza eu já falei em lives anteriores, né? Na live passada eu falei sobre estabelecer um ambiente de confiança. Então, o democrático, ele faz isso com maestria. Ele estabelece essa confiança, esse respeito, o compromisso das pessoas, expondo para elas os problemas, expondo aquilo que se passa no momento e pedindo delas as soluções, as ideias, a colaboração delas.
e com isso ele fortalece muito a equipe, ele une muito, porque ele escuta muito as pessoas, tá? Que estão ali com ele, né? Isso é uma boa abordagem quando, por exemplo, é aquele oposto lá, né, do estilo visionário. Lembra que no visionário eu falei, que foi o primeiro, eu falei que não é muito bom não é recomendado você usar muito do estilo visionário. Se você tem muita gente muito mais velha que você, né? Se você tem algumas pessoas muito mais velhas do que você na equipe, não é muito legal você usar o visionário. Nesse caso é legal você usar o democrático, tá? Boa noite, Andréia, bem-vinda. Nesse caso, onde você seja mais jovem e você tenha pessoas às vezes com o dobro da tua idade na tua equipe, é muito legal você usar o democrático, porque ali você vai ouvir essas pessoas, você vai se colocar numa posição de escuta. Você vai colocar para eles os problemas e ali eles vão se sentir parte daquilo ali, tá? Quando que não funciona? Se ao contrário, se a tua equipe for muito jovem, muito inexperiente, não vai adiantar nada você escutar o que eles têm para dizer. Basicamente, assim, né? É sempre importante que você peça ideias e soluções, né? Mas se eles não têm muita experiência, se eles são jovens também inexperientes, esse estilo democrático ele não vai cair tão bem. Entende? Aí vai ser mais um estilo visionário, por exemplo, no sentido de chamar para a responsabilidade aquelas pessoas e vamos lá, vamos realizar, e você mesmo que vai dar a direção que precisa ser seguida, tá? Então, de novo, o democrático ele funciona se você, naquela posição, tiver uma certa inexperiência, se você tiver pessoas muito mais velhas que você na tua equipe, e se você, ou então, mesmo que você não seja tão experiente, mas que você não seja tão inexperiente, mas que naquela situação específica você não sabe o que fazer. Esse é um momento em que o estilo democrático ele cai muito bem para a tua liderança, tá? Que é basicamente voltado para a escuta da equipe. E não funciona se a tua equipe for muito jovem, for muito inexperiente, ele não vai funcionar muito bem, tá? Vamos para o quinto estilo. Até agora a gente falou sobre 4 estilos, todos muito bons, certo? O quinto e o sexto estilos, né, eles também foram identificados nessa pesquisa, né, que eu citei no início, que foi feita lá atrás, por essa consultoria americana, mas eles foram identificados que eles acontecem, né, eles aconteciam e continuam acontecendo, só que eles não são tão legais, tá? Eles não são tão bons. Mesmo assim, existem casos onde eles podem e devem ser aplicados, né? Segundo a recomendação do próprio Daniel Goleman, tá? O quinto, ele chamou de marcador de ritmo. O que é o quinto estilo? Está muito relacionado aos analistas, né? É o quarto perfil de comportamento aqui, que ele ainda não tinha aparecido. Então, ele é focado em alta qualidade. Só que é como se fosse o perfil analista, só que para o extremo já, tá? Então, exagerado, tendendo ao exagero. Por isso que ele não é tão bom. Porque aí o que acontece? Ele fixa padrões extremamente altos de desempenho, tá? A gente viu na live sobre autossabotagem que essa é uma das formas de se autossabotar, né? Que é lá chamado de insistente, ou a gente pode chamar de perfeccionista também, que é quando você seta um nível de exigência, de qualidade e de desempenho muito altos. E aí o que acontece? Pode destruir o clima da equipe, porque eles ficam com aquela sensação de que nada nunca é bom o suficiente para você, tá? Esse é o que ele chama de estilo marcador de ritmo. Então ele não dá autonomia, ele não dá flexibilidade, ele não dá responsabilidade, porque ele pode ter um pouco aqui de uma outra autossabotagem que cabe aqui, é o controlador. Então ele pode ter um pouco de necessidade, né? Lembra que a autossabotagem, ela é sempre um pensamento em exagero que gera em nós um comportamento que
de alguma forma nos prejudica e nos tira do nosso melhor desempenho, tá? Então, ou seja, a gente se sabota por um pensamento que a gente tem, sem perceber. Então, aqui também pode ter algum tipo de controlador, no sentido de que ele, como ele exige uma qualidade muito alta, muito elevada, então ele pega tudo para ele quer centralizar, ele não dá flexibilidade, ele não dá autonomia, totalmente o oposto aqui, por exemplo, dos outros estilos, né, que a gente viu. O do afiliativo, por exemplo, que dava muita flexibilidade e autonomia, até do visionário também dava bastante autonomia, dizendo aonde tinha que chegar, mas deixando que as pessoas escolhessem o caminho. Esse aqui não, ele quer dizer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, se não for feito, e é um nível de exigência muito alto, então se não for feito do jeito que ele quer, ele acha ruim. E aí qual que é o problema? Muitas vezes ele não expõe isso, né? Isso é uma coisa muito complicada, porque você fica com aquele sentimento, né? A equipe fica com aquele sentimento de que não sabe o que tem que fazer para agradar o cara. Entende? Tem que adivinhar. É uma sensação de que, eu tenho que adivinhar o que esse cara quer. Porque além de ele setar esses níveis, né? Colocar a exigência lá em cima, ele não explica isso, ele não fala isso, não coloca isso para a equipe. Então isso causa muitos problemas ali. Então ele, em geral, ele não funciona, tá? É um estilo que não deve ser utilizado não dessa forma, certo? Não tem nenhum problema, entenda. Eu não estou dizendo que os analistas, eles não podem ser líderes, né? Senão eu ia estar dando tiro no meu próprio pé, porque eu sou analista. Então, assim, não é essa questão, mas é o exagero, tá? Esse marcador de ritmo que ele chama aqui é um cara que é analista ao extremo. Então, na verdade, ele está se sabotando aí com um perfeccionista, por exemplo, tá? Mas tem um caso onde ele funciona. Quando que vai funcionar? Mesmo que o cara seja assim, vai funcionar. Quando a equipe for altamente capacitada e motivada. Ou seja, quando praticamente não precisa de líder ali, né? Porque o pessoal é muito motivado, muito capacitado, o cara só tem que dar umas orientaçõezinhas ali de leve, mas não precisa, né? Ele não precisa motivar, ele não precisa treinar, ele não precisa capacitar. E como a equipe é altamente motivada e muito capacitada, então eles têm uma tendência de conseguir produzir os resultados no nível que esse cara quer, tá? Então aí, de repente, ele não é o melhor estilo de liderança, mas funciona desde que se tenha uma equipe dessa forma, tá? E o sexto, nosso último estilo aqui de liderança é o coercivo, que ele chama. Esse cara é aquele chefe tóxico mesmo, tá? Resumindo, é o cara que ele usa terror, ele usa intimidação, ele usa humilhação, ele, sabe, é aquele cara realmente tóxico, é aquele que a gente quer evitar. E quem que pode se tornar esse cara, né? Por exemplo, uma pessoa que seja um executor no extremo, tá? Porque vai ser aquele cara grosso, vai ser aquele cara sem paciência, vai ser aquele cara que realmente é aquele do chicote que eu falei no início, né? Totalmente tóxico, desagradável. E aí o que acontece? As pessoas acabam se vingando, né? As pessoas da equipe, elas se vingam fazendo o mínimo possível, né? Uma pessoa próxima a mim, eu acho que eu já comentei isso em alguma live, uma pessoa próxima a mim teve um chefe desse, né? Porque não dá nem pra chamar muito de líder aqui. Teve um chefe desse estilo, né? Nesse estilo coercivo, nesse estilo autoritário na interpretação ruim da palavra, tá? Né, André? Pois é. E aí o que acontece? Esse cara, e aí acontecia, né, com essa pessoa próxima a mim, e com todas as pessoas ali ao redor dela, que era o seguinte: cara, eu vou fazer aqui só o suficiente para me manter no meu emprego e rezar para que esse cara suma, ou para que eu arrume outro emprego, que alguma coisa mude para que eu nunca mais precise ver esse cara, né? E aí é óbvio
Eu não sei como ainda existem esses caras, porque é óbvio que o rendimento da equipe despenca, né? Não precisava nem eu falar isso, mas infelizmente ainda tem muita gente que não enxerga isso. E é isso, mas mesmo ele no livro ele coloca que existem situações onde você pode usar, você pode lançar a mão de algumas características desse estilo, né? Não é que você vai ser esse chefe tóxico, mas, por exemplo, em casos de emergência, e ele fala em emergência mesmo, do tipo terremoto, bomba, sei lá, alguma coisa, uma situação, incêndio, sabe? De emergência mesmo, de você ir lá e gritar com as pessoas e do tipo, vai e faz isso, não sei o que, uma emergência nesse sentido, tá? Que ele coloca até no livro. Ou então, num caso onde tem um determinado colaborador ali teu que, cara, você já tentou de tudo e nada mais funciona com esse cara, nada funcionou com esse cara. Então, pode ser que você precise lançar mão de algumas características desse estilo com aquele cara que nada mais funcionou. Entende? Você já tentou o visionário, você já tentou o coaching, você já tentou de todos os 4 estilos aqui que são melhores, né? Que são mais recomendados, que é o visionário, o coaching, o afiliativo e o democrático. Você já tentou de tudo. Você já falou com Deus e o mundo, mas aquele cara não resolve. Então, pode ser que um estilo coercivo ele possa cair bem naquele momento, tá? E aí, né, o que a gente conclui desses 6 estilos aqui? Que é aquilo que eu falei no início. O ideal, né, o líder eficaz aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lançar a mão de cada um desses estilos à medida que ele precisar. Entende? Então, aí talvez você esteja pensando assim, Thalita, mas eu não tenho como. Eu não consigo ser, por exemplo, democrático. Eu sou muito visionário, eu sou focado em resultado, eu não consigo ser democrático. Aí você tem, né, 2 opções. Claro que você, assim como o perfil de comportamento, você vai ter um ou 2 estilos aqui, provavelmente, que são aqueles que você mais vai utilizar. Mas uma coisa você pode treinar, certo? Você pode se capacitar em alguma coisa. Se você tiver com essa intenção, se você tiver consciente do que você está fazendo, você consegue mudar o teu perfil de comportamento. Então, você consegue mudar também o teu perfil de liderança, tá? Então, a consciência é tudo. Você está presente para aquilo, é tudo ali. Então, você desenvolver algum desses estilos que você não tenha hoje é questão de treino, é questão talvez de coaching, é questão de você estudar sobre aquele estilo e de você estar presente, de você escolher, hoje eu vou praticar o estilo afiliativo, né? Em tal hora com fulano eu vou escolher 3 momentos no meu dia em que eu vou usar o estilo afiliativo para praticar. Você, vamos supor, não, meu estilo é visionário, mas eu vou me forçar a praticar o estilo afiliativo para eu treinar. Então você pode fazer esse tipo de coisa, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, dependendo aí do teu nível hierárquico dentro da tua empresa, é trazer pessoas para a tua equipe, né, com um estilo complementar ao teu. Então vamos supor que você seja um coordenador, tá? E que você tenha alguns supervisores na tua equipe, né? Que você coordene alguns supervisores. Esses nomes mudam, né? De empresa para empresa, mas aqui eu estou imaginando que o supervisor ele está no nível hierárquico abaixo do coordenador, tá? E aí o coordenador coordena ali alguns supervisores. Então você pode trazer algum supervisor, por exemplo, teu estilo é o visionário, que é o exemplo que a gente está usando, tá? Procure trazer supervisores com o estilo afiliativo, com o estilo democrático. Procure trazer pessoas para perto de você que tenham estilos que te complementam, tá? É a mesma lógica do perfil de comportamento, né? Muitas vezes, por exemplo, um gestor
que seja um grande executor. Então ele é muito focado em realizar, em resultado, ele está focado em tarefa, nisso. O que seria recomendado para ele? Ter ali, vamos supor, algum tipo de assistente, ali, alguém que o ajude, que seja um cara planejador, por exemplo. Porque ele vai dar uma segurada um pouco mais nesse gerente, falando, não, calma, isso tudo aqui você não vai conseguir fazer, vamos planejar melhor, e ali as coisas se combinam, entende? Então aqui no estilo de liderança é similar. Se você tem um determinado estilo, procure ter pessoas próximas, mesmo que sejam pessoas para você se aconselhar, ainda que não seja no papel, né? Ainda que não seja, fulano é meu conselheiro, mas que seja aquela pessoa que você realmente procura ali pegar uma opinião, ouvir de vez em quando, sem perder a tua autoridade, mas que essas pessoas tenham ali esses outros estilos que não são o teu originalmente, tá bom? Me diz se deu para entender, me diz se vocês têm, quem tá ao vivo aqui comigo, se você ficou com alguma dúvida, por favor. Era sobre esses estilos que eu queria conversar com você hoje, tá bom? Eu vou abrir aqui a caixa de perguntas assim que terminar, então se você ficou com dúvida, você também pode colocar lá. Encaminhe essa live para alguém que vá poder aproveitar desse conteúdo. Se você está assistindo depois, também encaminha para alguém com quem você se importe, que você entenda que vai poder usar esse conhecimento que eu tô te passando aqui. Ah, beleza. Isso mesmo, André. É praticando cada um dos estilos, né? Pelo menos esses 4 que são os mais recomendados você... Às vezes é isso, né? Você escolher de cada dia, você... Ah, hoje eu vou praticar o estilo tal, hoje eu vou praticar o estilo tal. Perfeito, Lu. Ah, obrigada, Lu. Ah, então tá ok. Olha, como eu tava falando, encaminha essa live para quem você entender que vale a pena essa pessoa ouvir, tá bom? Vou abrir a caixa de perguntas. Amanhã tem live de novo. Amanhã eu vou fazer uma live especial para os engenheiros, tá? Engenheiros na liderança. As vantagens e desvantagens dessa nossa profissão quando a gente assume algum cargo de liderança, tá? Amanhã vai ser bem legal. De novo, às 8h47 da noite, do horário de Brasília. Então já chama os teus amigos engenheiros para estarem com a gente aqui amanhã. Se você perdeu e quer assistir, por exemplo, a gente falou muito hoje da live de perfil de comportamento e também da de sabotadores, né? Elas estão lá no meu canal do YouTube, tá? Todas as lives estão lá. Tem link na minha bio do Instagram para você acessar o canal do YouTube. Elas vão ficar lá para você poder assistir. E se você ainda não está na lista de WhatsApp e você quiser entrar na lista para você ser avisado a respeito das lives, para você receber os áudios das lives, todas as lives eu vou mandar, independente do momento em que você entrar na lista, eu vou te mandar esses áudios. E para que também depois você continue recebendo os conteúdos exclusivos que eu mando para lá. Tem um link também na minha bio aqui do Instagram para você poder me mandar uma mensagem e entrar para a lista de WhatsApp, tá bom? Eram esses os avisos. Recado dado. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo nesse domingo à noite. Obrigada por você que está assistindo depois. Contem comigo. E amanhã, segunda-feira, a gente se vê aqui de novo para a nossa live de número 12. Tá acabando, hein, pessoal? Tá acabando essa série de lives. Obrigada. Um beijo.